Olá, tudo bom? E seja bem-vindo a mais uma aula. E bom, nessa aula a gente vai aprender como enviar um e-mail através do PHP. E não só isso, mas a gente vai aplicar na prática esse envio de e-mail fazendo um formulário de contato, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar é criar o nosso formulário de contato. Se você não sabe HTML ainda, não tem problema, tá bom? Tem o curso de HTML da B7 Web que você pode fazer. Talvez você tenha ganhado ele como bônus, né? Então, não tem problema, tá? A gente vai só usar o básico aqui. E se você já souber, maravilha, você vai entender ainda mais essa aula. Mas se não souber, também não tem problema, porque eu vou te explicar aqui o que você precisa para entender, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o nosso formulário de contato, ou seja, aqueles três campos básicos que tem em todo formulário, né? O nome, o e-mail e um campo para você digitar alguma mensagem, né? Então vamos lá. Form method post vai ser a forma de envio do meu formulário, né? E aqui eu vou botar nome, pular uma linha, input type, test name, nome. Esse daqui é o nosso campo de texto para o nome. Então, e-mail, input type, e-mail, name, e-mail. E agora o nosso campo de mensagem, né? Então, mensagem, teste área, name, MSG, por exemplo. E aí, fecho o teste área. Dois lado de linha e nosso botão de enviar, né? Então, ok, criamos aqui um formulário básico com três campos, né? Que se eu executar aqui, ó, localhost / e-mail, vão aparecer esses três campos aqui. Deixa eu aumentar só o zoom para você visualizar melhor. Nome, e-mail e mensagem, ok? E o botão enviar, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A primeira coisa é a gente receber esses dados. Você já sabe receber dados de um formulário, né? Então, para isso, a gente vem aqui e eu vou digitar o PHP e vou verificar se foi enviado, por exemplo, o campo nome. Então, if is set, ou seja, se está setado o campo nome e se ele não está vazio, né? Então, post. Eita, botei e-mail aqui, né? Falei nome e botei e-mail, mas enfim. Nome, e se não está vazio o campo nome, então a gente vai executar algumas coisas. Ou seja, se entrar nesse if, então quer dizer que o meu formulário ele foi enviado. Ou seja, da primeira vez que eu executei aqui, ó, nada foi enviado. Então, quando ele passou por aqui na hora da execução, ele não entrou no if porque nada foi enviado. Uma vez que eu digitei as informações e reenviei esses dados, aí sim, na próxima execução, ele vai entrar aqui no if. Então, eu recebo nome igual add slashes post nome, para receber o campo de nome, né, que foi enviado, o campo de e-mail. Nossa, estou digitando errado hoje, hein? O campo de e-mail é e-mail e o campo de mensagem MSG, né? MSG. Ok, recebi os meus três campos e agora o próximo passo é, depois de recebido esses campos, ou seja, as informações que o usuário digitou, que o usuário quer passar para mim, o dono do site, né? Agora eu vou usar esses dados e enviar para o meu e-mail ou para o e-mail do administrador do site, ok? Então, para isso, a gente tem que definir algumas informações para serem enviadas. A primeira delas é para quem vai ser enviado esse e-mail. Então, vamos botar aqui, por exemplo, para o meu e-mail. Então, barabonieca@gmail.com, ok? Então, ok. Definido para onde vai ser enviado esse e-mail, a gente precisa definir agora, por exemplo, o assunto do e-mail. Então, assunto
vai ter, por exemplo, a pergunta do contato, ok? Então, após a definição de para quem vai ser enviado e qual o assunto, eu preciso definir agora o corpo do meu e-mail, né? Então, corpo vai ter, por exemplo, as informações que o usuário me enviou. Então, nome vai ser nome, e aí eu vou botar só um tracinho para separar, né? E-mail vai receber o e-mail do usuário, né? E aí eu vou botar aqui mensagem vai receber a mensagem. Então, esse aqui vai ser o corpo do meu e-mail, né? Ou seja, quando eu receber, eu, o administrador do site, né? Não é eu, o usuário que enviou a mensagem. O usuário aqui já enviou a mensagem, então todo o papel que eu falar a partir de agora é com relação a quem vai receber essa mensagem, tá? Então, quem vai receber vai ser esse e-mail, o assunto é esse e o corpo da mensagem é esse, ou seja, nome, fulano, e-mail, alguma coisa e mensagem, a mensagem que ele digitou, tá? Após essa criação essas partes básicas, agora a gente precisa criar o que a gente chama de cabeçalho de envio. Tá? Todo e-mail, quando ele é enviado, ele é junto enviado internamente com um cabeçalho. Esse cabeçalho contém informações que o seu servidor de e-mail precisa para identificar, por exemplo, de onde está vindo esse e-mail, quem foi que enviou. Tem uma infinita quantidade de informações que você pode definir, mas a gente vai definir 3 informações principais aqui no nosso formulário de e-mail, que é a primeira delas. Vamos criar aqui, eu vou te explicando junto. Cabeçalho, por exemplo, vai receber. A primeira informação é o from. No caso aqui tem que ser em inglês, tá? Porque é um cabeçalho e todo o processo interno é em inglês. Então, from quer dizer de, ou seja, quem foi que enviou esse e-mail. No caso, quem enviou vai ser, por exemplo, suporte@b7web.com.br. O ideal é que você ponha um e-mail que realmente exista e que tá atrelado à hospedagem que você está usando para enviar esse arquivo aí, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente criar esse código aqui, esse mini sistema, eu vou ter que enviar ele para o meu próprio servidor, ou seja, o servidor da B7 Web, e lá a gente vai executar, porque localmente eu não tenho como testar envio de e-mail. Eu até tenho, mas são com ambientes artificiais. Eu não gosto de trabalhar com ambiente artificial, tá? Eu prefiro trabalhar com um cenário real, que vai ser na prática, né? Então, ok. Definindo esse from, tem dois detalhezinhos que a gente tem que botar, 2 caracteres, por assim dizer, que a gente tem que inserir aqui, para que o servidor de e-mail entenda essas informações, que é uma estrutura que você tem que seguir, tá? Então, após você definir, por exemplo, o from, eu gosto de sempre concatenar essa informação para ficar separada, ou seja, eu vou concatenar com outra string, você pode botar junto aqui, tá? Que essa string vai ter barra, essa barra aí, tá? R barra N. O que é isso? Basicamente, isso daqui está pulando uma linha no meu texto de cabeçalho. Mas por que eu ponho barra E barra N? O N, ele funciona para pular a linha em alguns tipos de sistema operacional. E o R funciona em outros tipos de sistema operacional. Como eu não sei qual é o sistema que vai rodar o meu site, então eu ponho os dois, que aí eu garanto que vai funcionar em todas as ocasiões. Ok? Então, beleza. Definindo essa pulada de linha, por assim dizer, entre aspas, né? Literalmente entre aspas. Mas enfim, eu vou concatenar agora com a segunda informação. Para não ficar tudo aqui numa linha difícil de entender, eu vou só dar um Enter aqui e dar um espaçamento aqui e continuar daqui, tá? Então, aqui dentro eu vou botar a segunda informação que a gente precisa, que é reply -to. O que é isso? Principalmente num formulário de contato, isso é útil porque, apesar de
o enviador ser suporte@b7web.com.br, o ideal é que quando você responda esse e-mail, quem receba seja a pessoa que enviou originalmente, né? Ou seja, esse cara aqui. Então a gente põe o reply to e concatena com e-mail. Por quê? Quando a gente responder esse e-mail, a resposta vai ser enviada para esse cara aí, ok? Ou seja, o original, a pessoa original que mandou o e-mail, né? Então, depois dessa informação, eu ponho o meu famoso RN, tá? E eu vou concatenar a última informação essencial que eu preciso, que é basicamente dizer qual sistema que enviou esse e-mail. Por que eu tenho que dizer essas informações? Na verdade, quanto mais informações você especificar no cabeçalho, menores as chances são do seu e-mail cair, por exemplo, no lixo eletrônico, na aba de spam, na aba de promoções. Tudo isso são filtros dos próprios servidores de e-mail para fazer com que você receba apenas e-mails importantes e não promoções, enfim. Você já entende como funciona essa questão do e-mail, né? Então, para isso, a gente põe x-mailer e eu ponho aqui php barra e a versão do meu PHP que está sendo enviada. Como eu não sei, eu não posso definir aqui um padrão, porque eu não sei qual a versão do PHP que vai estar rodando o meu sistema, né? Então eu uso uma função do próprio PHP chamada PHP version, tá? E concateno aqui. E aqui, no caso, na última linha, eu não preciso fazer essa pulada de linha. Então, feito isso, as chances são que o seu e-mail vai ser recebido na caixa de entrada, tudo normal, tá? Na caixa de entrada desse carinha aqui, tá? Então, depois de definir essas informações básicas, vamos agora realmente fazer o envio do e-mail, utilizando a função mail do PHP. Então a gente põe aqui no primeiro parâmetro, são 4 parâmetros, né? O primeiro, que é para quem vai ser enviado esse e-mail, no caso vai ser enviado para o administrador do sistema, né? O assunto é a variável assunto, depois o corpo do meu e-mail, corpo, e por último o cabeçalho, então cabeçalho, tá? E aí depois de enviado o meu e-mail, eu vou exibir, por exemplo, uma mensagem aqui com um H2, que é uma tag HTML, né? De e-mail enviado com sucesso, por exemplo. Tá bom? E aí eu vou parar meu script para ele não exibir mais o formulário. Então, na prática, quando eu vim aqui atualizar meu sistema, ele vai exibir o meu formulário e quando eu digitar as informações, vamos só digitar apenas como exemplo, tá? Algum e-mail @hotmail.com e blá 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 de mensagem. Então vamos enviar e ele aparece, e-mail enviado com sucesso. O e-mail realmente não foi enviado porque eu não tenho servidor de e-mail rodando localmente. Então, apesar dele aparecer, mas ele não foi enviado na verdade, tá bom? Então vamos agora transferir esse arquivo lá para o meu servidor externo e lá sim a gente vai fazer o teste, tá bom? Então deixa eu abrir aqui o meu FileZilla e a conexão caiu, eu vou só refazer essa conexão, tá? Para a gente conseguir fazer o envio. Atualizar aqui a pasta, apareceu o nosso index aqui, tá? Eu vou pausar a aula e vou fazer a reconexão aqui. Ok, refiz a conexão e eu estou aqui na pasta e-mail teste que eu criei, né? Então vamos aqui repassar o index para cá e ele vai ser enviado. Só aguardar fazer o envio dele aqui. Então, beleza. Foi enviado, já está lá online no meu servidor. Então vamos acessar. Para acessar a gente vai fazer b7web.com.br/e-mail teste. Então, acessamos aqui, deixa eu só dar o zoom básico, né? Então, a gente vê que é o mesmo script que está aqui, né? Deixa eu dar F5 aqui, é o mesmo que está aqui, só que agora está online. E agora está funcionando, na verdade, né? Então, se eu digitar aqui, por exemplo, o e-mail @hotmail e blá 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 na mensagem e vou fazer o envio aqui. Então,
enviar, ó, e-mail enviado com sucesso, ok? Então, o próximo passo agora é eu ir lá no meu e-mail e ver se realmente ele foi enviado, né? Então, eu vou pausar aqui e vou fazer o login no meu e-mail. Aqui, ó. E aqui eu consigo acessar e vejo que veio, ó, pergunta de contato do contato, como a gente havia verificado, de suporte@b7web.com.br, e aqui o texto da minha mensagem, ó, o nome algum, o e-mail algum@hotmail e a mensagem blá blá blá. E se eu apertar aqui, ó, ele vai me mostrar detalhes e, ó, reply to, ou seja, quando eu responder o meu e-mail, ele vai ser enviado para algum@hotmail.com. No caso não existe esse e-mail, né? Mas se existisse, quando eu apertasse aqui em reply ou responder, como seja no seu e-mail, ele iria para enviar a resposta para o e-mail da pessoa que realmente me mandou, ok? Então, o nosso formulário está funcionando e você aprendeu a fazer o envio de e-mail, beleza? Então vamos para a nossa próxima aula.